E foi. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, primeiramente, agradecer a quem está assistindo, pedir aquele like, pedir que ative o sininho e que compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Beleza? Bom, ele, preparador físico de Figueirense, Paraná Clube, Sport Recife, Paulista, Santo André, Santo São André, Caetano, Gamba, Osaka. Gamba Osaka, Guarani, Ponte Preta, Quantas vezes no Santo André? 10 vezes. 10 vezes no Santo André. Bom, rapaz, aqui tem história e tem currículo, viu? Muito obrigado, senhor Estélio Antônio de Matos Metzger. Metzger. Até o nome é chique. Bom, obrigado pelo aceite do convite. E vamos aqui contar um pouco da sua história e o que a gente fala também é prestigiar quem também fez a história do Paulista, que é o nosso interesse aqui também, né? Certo, certo. O senhor falou para mim que já parou, pendurou as chuteiras. Pendurei a chuteira. Foram 42 anos, né? Antes de tudo, eu quero te agradecer pelo convite. Né? O máximo prazer que eu atendo o seu convite. Muito obrigado. E esperando já que você já possa realmente, desde quando você começou, tem pouco tempo para frente, obter o maior sucesso. Eu acredito que isso vai acontecer, porque nota-se em você, e a gente também já tem conhecimento de alguma coisa do seu trabalho, que é uma pessoa responsável e interessada em fazer boas coisas. Muito obrigado, muito obrigado. 42 anos, o senhor me disse que foram quantos jogando? 14. 14 jogando. Jogava de quê? Volante. Volante, era aquele pescoço para baixo, era canela ou não? Tinha mais. Não, eu tinha um pouco de qualidade. Eu tinha um pouco de qualidade. Que legal, jogou aonde? Eu comecei no Vila Nova de Minas, né? Sim, Eu sim. comecei no Vila Nova de Minas, joguei quando eu iniciei lá, 3 anos. Depois eu fui 2 anos para o Nacional de Manaus, fui campeão bi, depois fui para o esporte, depois Recife, depois vim aqui em São Paulo, em Limeira, no Independente, aí joguei na Ferroviária de Araraquara, no ano Ferroviária. 81, e joguei na Lembense, já estava fazendo educação física nessa época, eu fiquei por ali por perto, né, São Carlos, Araraquara e Leme, para formar em educação física. E depois de São Carlos eu tinha jogado 1 ano e meio, voltei, joguei mais 4 aí, encerrei a carreira, no último ano, 86. O senhor começou no Vila Nova, o senhor é Vila natural de Nova de onde? Minas. Eu sou mineiro, eu Você sou é de Teófilo Otoni, né? Teófilo Otoni, eu sou criado em Araxá. Araxá tá pra cá, Tá, tá. mas somos do mesmo estado, é mineiro também, então gosto de Sim. queijo, né? Gostamos de queijo, cafezinho, queijinho. É isso mesmo. Pinguinho, né? Opa, aquela branquinha ou da amarelinha? Viu? Vida Aí parou, começou já. É difícil antigamente o jogador já pensar no futuro estudando, né? Geralmente virava-se técnico, não precisava do estudo, né? O senhor já pensou em estudar e virou preparador físico? Foi uma situação assim, vamos dizer, estranha, vamos dizer, né? Porque tinha um amigo meu que queria, ele já jogava em São Carlos, né? Hoje ele mora em Mirassol lá, trabalhou muito em Mirassol, empresário, Carlos Alberto, amicíssimo meu até hoje. E eu tinha voltado, estava em Belo Horizonte, tinha voltado do Maranhão, né? Eu não gostei lá do futebol lá no Maranhão, nós chegamos com vários jogadores, a gente não Não se acertava e adaptou. tal. Aí não, até que estava legal, mas a gente não estava jogando bem. Teve um jogo lá contra o Sampaio Corrêa, depois eles gostaram, não, agora você não vai embora. E eu já estava querendo ir embora, Que né? time o senhor estava? Lá, Lá do lá Maranhão? no Maranhão, Atlético Chamava Clube, Maranhão mesmo. Maranhão, né? Agora está até na Copa do Brasil. Sim. E nessa volta minha lá, o Vila Nova tinha vendido 3 jogadores. 3 jogadores para a Portuguesa, era o Bosco, o Faísca e o Toninho Braga, né?
Aí o treinador conversou com o Oswaldo de Oliveira, que era da sua época, assim, o treinador, o presidente da Portuguesa, né? Oswaldo Teixeira Duarte, desculpa. E ele mandou que eu viesse, não manda ele para cá, tá? Eu fui, mas o treinador era Oswaldo Brandão, né? Oswaldo Brandão. E aí eu cheguei lá no domingo à tarde, chegou na segunda-feira folga, chegou na terça para me apresentar para ele, ele não mandou eu trocar para treinar e tal. E aí eu tive esse convite de São Carlos, eu peguei, não gostei, sabe? Estava lá desde o domingo, né? Treinamento na segunda à tarde, na terça de manhã, aí e tal. Aí depois vai ter o Bolívar, um jogador antigo lá, e o Eloy me chamaram. Falaram, você joga de quê? Eu falei, joga de volante. Ele falou, então, ele está trazendo o Luciano do Corinthians, né? Que é muito conhecido e tal. E talvez vai ser difícil, por isso que ele não está querendo que você treine, vai que você treina bem. E aí é complicado. O senhor se garantia. Garantia. Era muito boa na portuguesa, Hildes, Enéas, tinha muito Enéas. Então, tinha vários jogadores, Eloy, né, tinha um jogador bom. Aí tinha Moacir no gol, tinha vários jogadores. Então eu falei, então tá bom, deixa aqui. Então eu vou para São Carlos e fui para São Carlos. Foi para São Carlos. Fui para São Carlos, cheguei lá, tinha amistoso contra o Covid, nós fizemos amistoso lá. Por 30 dias sem jogar bola, depois perdemos amistoso também, só. Era mais difícil, né? E tudo bem, aí eu segui minha carreira e comecei a estudar lá mesmo. Me fala aonde que o senhor acha que teve mais sucesso? Que a carreira de jogador também foi uma carreira boa. Olha, eu não sei que a carreira de preparador físico foi melhor. Foi melhor. Foi melhor. Aí tive muito sucesso no Santo André, nessas 10 vezes que trabalhei, fui convidado para trabalhar lá. E nós disputamos tudo, todas as competições existentes nós disputamos, inclusive Libertadores, né? Isso que eu ia te perguntar. O senhor estava lá na Libertadores e na Copa do Brasil? Na Copa do Brasil. E o nosso treinador estava disputando lá e foi até gozado porque nós tínhamos que disputar e eu empolgado. Aí o treinador foi convidado pelo esporte para ir para lá. Quem que era, né? É Luiz Carlos Ferreira. Luiz Carlos Ferreira. Você trabalhou aqui então, também. Convidou o Luiz Carlos Ferreira para ir para Recife. E aí ele falou, você vai comigo? Aí o pessoal pediu, não, deixa o Stênio aqui e tal. E eu falei, beleza. Aí deixa o Stênio aqui, eu fiquei. Poxa, Périx Chamusca, né? Périx Chamusca. Só que nós perdemos um jogo no Pacaembu para um time lá do Sul e o treinador era o Mano Menezes, né? O 15 de Campo Bom. 15 de Campo Bom. O Mano Menezes estava começando e ganhou o jogo da gente. 4-3 no Pacaembu. Então, para jogar o jogo de volta lá no Paraná, ficou praticamente assim desacreditado que ia conseguir. Aí eles me liberaram para ir para o esporte. Faltando 3 jogos. Aí foi para lá. Aí eu fui para o esporte. Faltando 3 jogos. E, por coincidência, o Santo André foi a Campo Bom, nem foi em Campo Bom, foi em outra cidade, se foi em Caxias, não sei. Ganhou o jogo lá e depois empatou o jogo com o Flamengo aqui e foi ao Rio e ganhou do Flamengo lá 2-0, né? Do Elvis e do Santos, Gaúcho. Então eu assistindo lá, sentado podia estar lá, né? Mas não me arrependo, não. São escolhas, né? São escolhas. Aí o Santo André me convidou para voltar. Quando eu voltei, foi uma atitude muito decente comigo, me chamaram, falaram, não, você ficou aqui até o antepenúltimo jogo, então a sua premiação está guardada aqui. Olha que maravilha. Então tem a medalhinha lá. Tem a medalha guardada. Que legal. Muito grato, né? E aí foi muito bom. E aí depois eu tive passagem boa do Marília, nós tivemos passagem de Paulista boa também, chegamos até a final com o São Caetano, mas não gosto nem de falar, não, uma arbitragem desastrosa, né? Ali foi complicado, realmente. Ali foi. Arbitragem desastrosa, mas como se diz na gíria, né? Muito forte, né?
dirigentes de São Caetano na época. Então, mas nós disputamos aqui, o doutor Sérgio Melo Tavares montava profundo conhecedor assim, para montar time, sabe? Aquela turma toda daqui, tipo Álvaro, Alves, o Wilson, Sim, sim. o O Wilson zagueiro, né? menino lá o Pepe, né? Pessoal aí que, o Anuil, tem outros também aí, que até me fugindo no momento. E, então, era todo esse pessoal aí que tocava, então montava time bom, a gente falou, tinha um time muito bom. E Sim. nós fizemos boas campanhas, mas infelizmente não chegamos. Não, não, mas chegou. Representou bem a cidade. Foi É, bem, foi bem. É que todo mundo quer o título, né? Mas foi bem. Eu tenho certeza que a torcida e a cidade é grato pelo campeonato que fez, ah, não, é. né? Essa aí, Então, Jundiaí é uma cidade, parece que ela gosta muito do Paulista. gosta Os muito. torcedores são tradicionais, os torcedores gostam muito do Paulista, você entende? E eu falo que é diferente do torcedor do Paulista, que a hora que o time embala, o torcedor dá aquela abraçada no time que parece que carrega no colo, né? É, se pudesse, carregaria no colo, né? É, Mas eu falo para você, nossa, é uma cidade que já passou, né? Passou, eu acho muito, passou muito da época do Paulista na primeira divisão e se manter e ali, se né? manter, né? Entendeu? Eu lembro que teve um acesso para a Série B que ele ficou por causa de um ponto, né? E, mas a gente vai voltar aos tempos de glória, tenho certeza. Mas sabe o que acontece? Acontece que eu não sei, a gente está dentro de futebol, talvez se enxergue de uma maneira diferente, né? Do torcedor e às vezes até do dirigente. Você tem que adquirir uma condição, fazer um trabalho muito bem feito, muito bem alicerçado, para você chegar na primeira divisão. Mas tendo você a consciência, na primeira divisão, pela dificuldade que tem, mesmo você ir para a Série A do Brasileiro, que eu disputei várias vezes com o Santo André, né? Sim, Você ir para a Série A do Brasileiro. Você vai para a Série A do Brasileiro, se você é um time de porte médio, você pode ter certeza que você tem que esperar que na hora você vai cair, você não vai ficar lá. Mas aí é cair para a segunda, para a Série B. não E pode descer mais, não né? pode ser mais, você está entendendo? Sim. Porque o que se estranha é um time do Paulista, todo mundo fala, como é que um time do Paulista está na quinta divisão, está na quarta divisão, está na terceira divisão? Não pode, você entende? Então, a cidade merece, a cidade dos 40 quilômetros de São Paulo, muito bem localizada geograficamente, né? Então, é uma bela cidade, né? Tal. Até suspeito de falar disso, Já é jundiaense de coração, não, né? eu tenho título, eu fui Já é jundiaense. homenageado, eu recebi a cidade de cidadão Que jundiaense. maravilha. E naquele campeonato, tá? Eu vice pro São Caetano. Tivemos jogos importantes que a gente ganhou, inclusive na semifinal, ganhando do Palmeiras, do, do Palmeiras, Não, não foi do não. Santos, na semifinal do Campeonato Paulista, Da série, da Série A1, que não, fomos da série vice, A não, eu não estava. vice para o Não, São Caetano. eu fui da série B do Paulista, que iria Ah, subir para a sim. série A. Ah, sim, sim, sim. A série B do Paulista que iria subir para a série A. Em 2001 o senhor estava onde? Que foi Em nesse... 2001 eu estava aqui. Estava aqui, então foi da Série A, então. Foi da Foi, Série A que a gente foi vice-campeão para o São Caetano. São Caetano campeão. eu vim para cá em 90 Veio para cá em 90. e fiquei em 90, 91 e fui para o Marília depois. Eu sou meio ruim de data, De, essa data mais antiga, assim, me complica. sim. E, então, mais 2002, porque 2003 eu fui a Mineira, na Inter, né? Rede Mineira na Inter com Ladeira. Eu estou fazendo confusão aí nesse 2001 aí. Ah, entendi. Ou foi 90 mesmo, que foi o. Eu acho que foi 90, foi do 90, acesso. não foi 90. Foi do acesso, correto. Foi 90 que nós tentamos ir E, para e não fomos, perdemos São Caetano. perdendo São É isso Caetano. mesmo. Sim, sim, foi em É isso 90. mesmo. E me fala uma coisa, como que foi sua passagem lá pelo Japão? Rapaz, o Japão, primeiro,
Para o Japão é desnecessário, né? Por mais que a gente sabe que economicamente é um país hoje com muita dificuldade, né? Mas para mim no Japão foi maravilhoso. Sim. Passei um ano só, acho que eu passaria Se adaptou bem bem, nesse me um adaptei ano? muito bem, futebol super organizado. Eu até na época de 2013, né, 2012, eu até na época eu falava, porque a qualidade deles, eles têm muita qualidade, Sim. entende? São muito sérios, né? O japonês tem isso, É muito ele focado, é né? muito sério, muito focado, e é assim, ele acreditou em você, confiou em você, você fala, agora eu estou no Brasil. Eu gosto de brincar, Sim, pegar para todo sim. lugar, entende? Eles fazem a mesma coisa. E o futebol deles, em termos técnicos, eu falei assim, ó, daqui a 10 anos o Japão vai estar aí no top do futebol mundial. Mas o problema é que é um problema financeiro, né? O Financeiro. país tem um problema financeiro terrível e, infelizmente, revela muitos jogadores, vendem muitos jogadores. O Cerezo Osaka, da minha época, tinha 2 jogadores titulares da seleção olímpica do Japão, tinha 2 jogadores da seleção brasileira, né? O ataque e o zagueiro, não estou lembrando o nome dele agora. Então eram jogadores assim, de muita qualidade, não só esses, né? Sim. Vários clubes, tem, torcem muito, O estádio é sempre lotado lá, né? sempre lotado, É bonito ver. É sempre bonito ver. lotado, e um respeito, e tudo que você pensar de modernidade, de avanço, de organização, tem, E, entende? e lá não tem aquela característica que tem aqui no Brasil de você perder, o pessoal te xinga, né? Não. Olha, você sabe que isso é até um assunto bom você abordar comigo aqui agora, porque eu acho, rapaz, esse problema de torcida vaiar no futebol brasileiro, eu acho assim, hoje o Palmeiras é um time que evoluiu muito, correto? Ah, sim. Em termos de diretoria, em termos de jogadores, em termos de comissão técnica, em termos de estádio, a mentalidade correta. O Flamengo é a mesma coisa, né? E depois veio o Cruzeiro, que tentou aí, mas melhorou também. Então são vários clubes que evoluíram, mas eu acho que quem não evoluiu em tudo isso é a torcida. A A torcida torcida ainda está brasileira ela competindo. não evoluiu. Ela está mesmo aquela mesma torcida de 1960, Guaraná de Rolha. 70, que perdeu, time sem vergonha, time não sei o quê. A torcida não, nesse aspecto, a torcida não acompanhou o clube. É complicado porque a torcida, por ser muito passional, né? é, ela acha que o time dela tem sempre que vencer, só que ela esquece que tem um outro time que também tem que vencer. Não combinaram com o seu adversário, né? Quanto melhor o time, mais dificuldade ele vai ter para vencer. Com Não certeza. sei se você Ele está está encaixando, avisado, não né? sei se você está encaixando o que eu estou querendo dizer, está Sim, entendendo o que eu estou sim. querendo dizer. Porque, poxa, o Flamengo vence, mas o Flamengo, se ele jogar um pouquinho mal, ele perde o jogo. É isso, foi a primeira vez que causa surpresa, né? Todo time quer jogar contra o Flamengo, hoje todo time quer jogar contra o Palmeiras, hoje todo time quer jogar contra o Com Cruzeiro. certeza. Correto? O Corinthians montou aí da vida, hoje todo time quer jogar contra o Corinthians. Você está entendendo? Então, é, são as coisas que o torcedor precisa entender mais, né? Às vezes vai lá, invade o estádio, quebra tudo, bate no jogador, ameaça. Que na Eu não verdade isso não está sei, resolvendo, vai piorar mais ainda a de situação, né? forma nenhuma, de forma nenhuma. E vamos partir para um outro lado agora, partir para o lado da preparação física, Ok. certo? É, hoje, já tem quanto tempo que o senhor parou? O senhor 7 anos. 7 anos. Então já meio que pegou essa modernidade que está tendo hoje. Muita diferença de quando começou para hoje em dia? O estudo de cada jogador, o, a análise que faz de cada jogador? Você tem que entender o seguinte, a gente trabalhava de uma maneira, principalmente quem trabalha no interior, né, de time Porto Médio para baixo, você trabalhava muito empiricamente, em condições, né? Trabalhava. Quando eu comecei a trabalhar, eu tive até a sorte, porque tive aqui, não sei se foi antes de mim agora, se foi antes, se foi
mais tempo atrás, eu tive a sorte que quando eu comecei como preparador físico, eu tive um bom relacionamento com os pessoal do São Paulo. Era o doutor Turigo, era o Campos, e o Fernando, que esteve aqui com O você. seu Fernando Um grande Moreno. amigo, tá? Eu falei, vou conversar com o seu Estélio. Ele falou, aquele piadista lá. Então, o Fernando, capacitadíssimo, né? Grande amigo, tem muito tempo que eu não vejo. Saudade dele sempre. Podia estar aqui com a gente? Ele podia estar aqui com a gente, dotado de uma capacidade, um conhecimento maravilhoso, né? Então, quando a gente começa e conhece essas pessoas, você acaba traçando um paralelo. O que eu fazia? Eu tinha muitos fisiologistas, como Cezinha, né? O saudoso Cezinha, que foi, infelizmente, faleceu naquele desastre lá Da da Chapecoense. Chapecoense. Eu tive 3 amigos amicíssimos, né? Foi o Clempes, o Cezinha, o fisiologista, o Kempis centroavante, trabalhou comigo no Japão, o Gil, que era um atacante que jogava pelo lado direito, trabalhou comigo no Santo André. Então, eu conheci esse pessoal. Então, os clubes do interior que eu passava, eu já tive a felicidade de contratar o trabalho deles de avaliação. Ah, tá. Então, se faltava alguma coisa, faltava. Mas o que faltava é que o clube... Mas quando falava em avaliação, aí o clube arcava com a despesa, né? A gente fazia as avaliações, os meninos prestavam um acompanhamento, assessoria excelente, o Cezinha, o Henrique, né? Tem o Fedato, outro capacitadíssimo também. Então, e tinha outros que eu não me lembro o nome no momento, que prestavam esse serviço onde eu fosse. Trabalhei no Olímpia, eles diziam. Preciso você daqui, faz a avaliação. Cobrava, logicamente. Sim, claro, mas prestavam um serviço. Né? Mas, então, mais a preparação física, ela evoluiu. Ela facilitou para o jogador hoje, né? E hoje o jogador, se ele for bem dotado fisicamente, se for, essa é a minha maneira de ver, o jogador bem dotado fisicamente, o alto, veloz, com uma boa velocidade, ele joga futebol. Independente da qualidade. Independente da qualidade, mesmo se for uma qualidade inferior. Porque hoje a preparação física está voltada para muito trabalho técnico. Desculpa te cortar. Então, se a gente colocar numa proporção, se a pessoa tiver um preparo físico e um DNA positivo para isso, uma altura boa, um porte físico bom, ele já teria pelo menos uns 60% para jogar bola? Não, eu não falo. Antes de tudo, ele tem que ter aquela predisposição para jogar. Ele tem que saber o mínimo. Saber o mínimo. Se ele souber o mínimo, tiver uma boa vontade, se ele souber o mínimo e tiver uma boa vontade de desenvolver esse mínimo para criar uma condição média, a preparação física vai ajudar. Sim, entendi. Entendeu? Uma pessoa que, como jogador, não quero nem, pelo amor, não acho nem certo eu falar isso, mas vamos falar. O senhor Fernando Diniz. Ele, não, no meu ver, não era nenhum exímio jogador. Era super dedicado. E talvez uma condição física privilegiada. Mas não era um exímio jogador. Pois é, o Fernando, eu tive o prazer de trabalhar com ele, foi meu jogador do Santo André. Sim. Fernando Diniz. Excelente pessoa. Deve ser, realmente deve ser. Excelente pessoa. Só que o Diniz é assim, ele dirigindo, você vê que ele é nervoso. Ele é melhor técnico do que jogador. Ele foi um bom jogador, um bom meia. Né? Jogou no Fluminense muito Jogou em bem. seu time grande também. Corinthians. Excelente pessoa, excelente caráter. Eu tenho certeza. É fantástico, sabe? E ele surgiu como treinador. Eu acho que a carreira dele vai ser melhor para ele, assim, mais como treinador do que como jogador. E olha que já jogou em time bom, né? Quem? O Diniz pegou Santos, pegou Fluminense, se eu não me engano, Corinthians, lá em Minas, não sei se foi o Atlético. Ele tinha uma coisa muito boa, ele era um jogador impetuoso.
Ele era um Disciplinado. meia que ele ia para cima, com a bola dominada. Ele era um jogador chato de marcar, como se diz na gíria, Ele né? era chato. Chato de marcar. E ele Jogador. era tão chato dentro de campo como é ali na lateral? Não, não. Não. Mudou? Se ele vier com você aqui, você vai ter que fazer assim para ouvir o que ele fala. Tão baixinho que ele Não, fala. não, mas eu digo ele no campo. Ele era tão chato como ele é ali na lateral, como técnico? Não era, não. Não. Não era. Ele era mais tranquilo. Porque ali, você lá dentro do campo, como jogador, você está dividindo responsabilidade. Ah, E tá. você fora do campo, a responsabilidade é toda sua. Entendi. Talvez seja até por isso que ele seja. Que ele mudou um pouco. Ele mudou um pouco, ficou um pouco mais tenso. Né? Sim, Vamos dizer assim, sim. né? Sim, mas é um ótimo técnico. Eu gosto bastante do estilo dele. O estilo dele é interessante. Ou amo ou deixo, né? Não Justamente. tem. Justamente. Diniz é isso. Entendeu? E agora, voltando então lá para a preparação. O senhor chegou a preparar também base? Nunca trabalhei Trabalhou? na base. Base nunca Base trabalhou. nunca trabalhei. Mas já fez aquela transição do rapaz que veio da base para o profissional. Aqui no Paulista mesmo, o Paulista tinha uma base privilegiada na época. Sim, sim. Privilegiada. O Paulista tinha jogadores aí, ó, Julinho, O Wagner, Fábio Gomes. Veio o Fábio Gomes depois, tinha o Emerson, tinha o Alessandro, tinha o menino no gol lá, o Wilson, né? No gol, tinha o Vitor, tinha o Bracali, O né? Bracali, o Bracali, Arthur. tinha o Arthur que veio depois. Quer dizer, a qualidade dessa base no Paulista, tem jogadores que estou até esquecendo, mas No gol tinha o que está no Santa Cruz hoje. O Fábio não é Fábio. Felipe. mas isso aí foi depois de mim. Foi depois do Foi senhor? depois de mim. Foi depois do trabalho. Então, a base do Paulista mesmo, antigamente a base era muito boa, né? O Estélio até estava falando que o resultado, o Estélio do senhor, perdão, o Fernando estava falando que o resultado de 2005 da Copa do Brasil, o resultado de 2001 do Campeonato Paulista, o vice-campeonato, é tudo em decorrência do trabalho na base ser bem feito, que até estava o Fernando também, né? Deixa eu ter razão. Ele deixa eu ter razão. Naquela época, eu vou falar para vocês, muitos jogadores, muitos garotos com muita qualidade, né? E tinham um bom trabalho realmente. O Paulista dá uma assistência excelente para vários. Tinha mesmo. Então, tinha bons profissionais, Fernando e os outros. Então, o Crispim, que era o treinador. Então, olha, eu vou falar para você, hoje em dia já não se tem mais. É difícil achar, né? Hoje em dia exportou muito, né? Tá tudo lá fora, né? Lá fora. Às vezes, E me fala como que é profissionalmente cuidar de um rapaz que está vindo da base, né? Talvez a carga de exercício seja menor para a transição para o profissional. A carga é menor, ele tem que se adaptar à força física, como que funciona? não, o jogador da base, olha só, a gente está na base estudando o jogador chegar, você tem que analisar um aspecto muito importante, que às vezes é o aspecto psicológico. Sim, sim. É onde você tem que fazer um trabalho, você tem que ter um departamento, é isso que eu falo para você, que a maioria dos clubes não tinha. Você tem que jogar na base, no sábado à tarde, com o campo vazio, só com os pais assistindo, alguns dirigentes, e você pegar o campo do Paulista, estou sendo Paulista, né? Sim, sim. Tudo da nossa cidade. Você pega o jogador jogar no campo Paulista, 30 mil pessoas aqui dentro, né? Não é da noite para o dia que você vai colocar esse jogador. Se ele não tiver um psicológico. A parte física, ela, pela qualidade do trabalho físico que a gente sabia que tinha, que eu vou citar até um exemplo de um jogador para você, vou citar o nome dele, você vai entender o que eu quero dizer. Talvez não fosse o primordial para você preocupar.
Você tinha que preocupar com a qualidade dele, tinha que preocupar com a parte psicológica, a parte emocional, para saber se ele realmente não ia, no termo mais comum, não ia tremer, né, psicologicamente. Sim. Tal. E eu vou falar para vocês, nós tivemos um jogador aqui, impressionante, eu gosto sempre de citar esse jogador, falo até o nome dele, excelente pessoa, excelente caráter, foi o Nenê. O Nenê. Eu Tá tinha, lá na Paraíba. o Luiz Carlos Ferreira, ele tinha aquela coisa assim, de olhar e achar que se você quer que o cara que jogasse futebol, ele ia assistir você até a última, entendeu? Então, nós fizemos um treino aqui, não sei se estou estendendo muito, Não, fica nós fizemos tranquilo. um treino aqui e depois do treino recreativo, né, que ir para concentração, ali no hotel na Avenida Jundiaí, Center Park. E Sim. aí nós fizemos um treino e tal. Aí tinha um jogador, um que veio até do exterior aí para fazer teste, e o Luiz Carlos falou, olha, eu preciso ver jogador fazer teste para definir se ele ficou ou não. Então hoje à tarde, vou mandar um pessoal para concentração, lá para o Center Park, Esteli, vou mandar o auxiliar técnico para o hotel, acompanhar o rapaz, e vamos fazer um treino com os que são, se não foram convocados profissionais, juntamente com esse pessoal que está em teste, aí, o cara do exterior e mais outro, e reforçar com os juniores. Então, beleza. Reunimos a nossa comissão, no corredor ali do Paulista. Quem leva? Ó, leva esse, leva esse, leva esse, leva esse, leva esse. O Wilson Coimbra, né, que era o supervisor na época, falou, vai levar esse. O cara arranjou um campo lá em Itupeva, vai levar o jogador para lá. Então, beleza, os jogadores falaram, vamos chegar lá no campo, não tinha nem cerco o campo, só tinha um gramado, um campo meio inclinado assim, né? E fomos lá, levar o pessoal para treinar. O você vai, e depois do treino você vai para o hotel já. Aí você toma banho, né? Faz sua cara. Aí levou todo mundo. Aí o Wilson, eu lembro bem, o Wilson Coimbra, virou e falou assim, vai que vai levar esse jogador, leva o Nenê também. O Nenê não estava na relação que ia. Aí Ele era do Júnior, né? ele era do Júnior, leva o Nenê. Levamos, então põe o Nenê e vamos, né? Vamos. Chegou lá e colocou o Nenê para treinar. Aí, Nenê, magrinho, né? Magrinho, tá, canhotinho, habilidoso. Um gol, com 2 gols, com 3 gols. Luiz, como eu te falei, né? Luiz era visionário, né? Ele chegou perto de mim e falou, Stélio, esse menino cometeu 3 gols aqui no treino. O que você achou? Eu falei, não, tem qualidade, né? Tem qualidade. Você quer saber de uma coisa? Eu vou levar as mulheres para concentração. Levar pro jogo. Não, vou levar para o jogo. Fala com ele para ele tomar banho e encontrar com você, tá, no Jaime Sintra, e ir com você para o hotel. Para concentrar junto com você. Foi o Nenê, você vai estar convocado. Tá? Foi o Nenê. Fomos para o hotel lá, concentramos. No outro dia, viemos para o jogo. Chegou no jogo, Feira falou, quem vai no banco? Fulano, Beltrano, e Nenê. Gostou. Foi paixão à primeira vista. E já causou um impacto. Um bom impacto na hora. Porque tirou um profissional com o Nenê, né? Aí o Nenê estava lá, deu uns 25 minutos do segundo tempo. Eu falei, Télio, traz o Nenê. A gente quer tirar atrás do gol. Aí trouxe o Nenê entrou no jogo e fez um gol. Aí na sequência assim, depois, beleza. Aí depois no outro, o Nenê no banco, tirou 2 gols. Entendeu? Deu mais um Nenê gol, e virou o Nenê e foi embora, graças a Deus. Tem uma carreira, está tendo, né? Tá tendo. Hoje ele tá lá na Paraíba. Merece. Uma carreira maravilhosa. Se eu não me engano, o Nenê é 82 também. Ele tem a minha idade. Mas tinha muito jogador bom, cara. Tem cada jogador aí que eu falo com você. Nossa Senhora. E quem foi o melhor que o senhor treinou? O senhor pegou? Fala, nossa, esse foi o meu auge. Olha, rapaz, muito jogador bom, né? Mas eu trabalhei com um jogador que a qualidade dele, todos vocês já sabem, a qualidade dele, principalmente para finalização, para bater na bola, para cruzamento, para isso. Marcelinho Carioca, né? No Santo André. No Santo André. Marcelinho Carioca. Entendeu? Então,
Marcelinho é de uma qualidade, assim, perfeição de passe, batida na bola, bater falta. Uma excelente pessoa também, sabe? E esse foi um. Tive muitos jogadores, assim. Se eu te falar, eu quero cometer injustiça, sabe? Mas Não, mas tá bom, Marcelinho Carioca é um craque, foi um craque. E até a hora que o senhor estava falando do tremer, me veio uma entrevista do Marcelinho Carioca, mais ou menos ele sempre fala, quando ele estreou pelo Flamengo, ele entrou no lugar de um jogador machucado e no treino ele detonava, ele arrebentava no treino, aí foi entrar no Fla-Flu, primeiro jogo dele, e ele deu aquela tremida, né? E o pessoal começou, os amigos, né, os companheiros de time começou a falar: "Você é leão de treino, só sabe jogar em treino, não faz nada". Olhou pro banco, pro banco, né? Falou pro Tele, que era técnico na época do Flamengo, falou: "Tira esse menino, só sabe jogar no treino". O Tele conversou com ele. No segundo tempo ele detonou, deu passe para gol e tudo. Aí o pessoal falou: "Esse é o Marcelinho que a gente conhece". Porra, imagina um moleque devia ter 17, 18 anos, entrar no Fla-Flu, lotado, Maracanã lotado, olhava pro lado, tinha Zico. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Deve tremer mesmo. Sim. Eu falei para você. Deve. Nesse aspecto você tem que trabalhar o jogador, né? Porque senão. E como era? O senhor foi interino, né? Foi alguns jogos interino. Como que era subir no túnel e falar: "Nossa senhora, agora é comigo", né? Rapaz, Tremia também? não, rapaz, eu não tremia, sabe? Eu uma vez atendi um convite do Paulista aqui, pela dificuldade que tinha, né? E, mas eu nunca foi minha praia. Não era o que. Eu ia para atender um pedido assim, a vida do presidente, Sim. igual foi aquele no Paulista, né? O Moisés insistiu comigo: "Olha, pega aí, quem está tendo dificuldade para contratar, quer ver se vai e tal". Depois no Olímpia também, até tirei o time de rebaixamento, saí de rebaixamento lá em Ribeirão. Mas eu ia assim, mais para atender um pedido, mas falando para as pessoas: "Ó, só que eu não sou treinador. Então, há 4, 5 jogos. Se eu fizer um, se achar que tem que substitua. Se eu fizer 3, no último, se achar que tem que dirigir, tem que trazer o cara atrás". Eu sempre fui assim. Nunca tive assim. O senhor também já tinha o respeito dos jogadores Sim. ali no dia a dia, né? Então talvez seja mais fácil. Com relação, com relação ao conceito, a me relacionar com o jogador, eu, graças a Deus, posso bater no peito que sempre fiz isso. Era muito bom bem. mesmo. Sempre fiz isso muito bem. Eu sempre fui muito leal com as pessoas. Isso é E bom. eles me retribuíam com a mesma lealdade, sabe? Isso é bom. Muito, eu fui muito leal. Eu era uma pessoa, até hoje, problema de ação também, até hoje eu não sou capaz de fazer alguma coisa assim que de sã consciência que vai prejudicar alguém e tal. E tal, mas Porque é difícil ver isso no futebol, né? rapaz, mas as pessoas, o jogador de futebol não é bobo, né? Não. Ele sabe. Quando ele te retribui, se ele não gostar de você também, achar que você não é um cara sincero, você, assim como eu passei 28 anos, eu poderia passar 2 meses, né? Ia acabar. E acabar, você tá entendendo? É verdade. Então, eu não posso reclamar. Posso te fazer uma pergunta? Existe essas coisas de derrubar jogador? Derrubar jogador? Jogador não, perdão, derrubar técnico? Me perdoa. Olha, dificilmente, o treinador, quando ele se indispõe com vários jogadores dentro do elenco, o jogador, ele não vai fazer uma reunião com aqueles que se indispuseram como treinador para fazer com que ele caia. Não vai. Mas o jogador não vai ter a mesma disposição. Não vai lutar por ele. Ele não vai ter a mesma disposição na partida, assim, para ganhar o jogo,
Porque ele já está entrando emocionalmente, psicologicamente desgastado com tudo que vem. Mesmo, cara, porque futebol nem falava, lá dentro o cara muda, realmente, dentro de campo muda. Esse negócio de, vai, fala com o cara, que o cara vai facilitar o jogo. Gente, isso é um negócio quase impossível. É verdade. É Que bom. impossível. É bom saber disso. Não tem, hoje, você pode ver, os esquemas que a gente fala que está tendo no futebol, você pode notar, ou é com garotada, ou é com jogador de menos conceito no futebol, que está numa equipezinha, entende? Sim. Aí é onde esse pessoal de fora consegue fazer O esquema. as manipulações, entende? Mas não é, o jogador se vende, o jogador abriu a perna, o jogador. Não existe. Não, não é assim não. Porque todo mundo fala que compra e vende, né? Mas você chega na decisão, qualquer time, toma aqui uma mala, um dinheiro, vai lá, compra tal time, compra tal jogador, vai lá. Quem tem coragem? Tem coragem? É difícil, né? Não vai. Ela não vai. Tá difícil. entendendo? Se fosse fazia. Né? Tem muito da comprar a pessoa. Ninguém se vende fácil, né? Você tá. É o seu profissional que tá ali, tá ali em jogo, né? Ainda mais futebol, né, rapaz? Ainda mais futebol. Nossa senhora. Todo mundo, o futebol que. E hoje em dia, tudo no futebol você sabe. Tá fácil, né? Hoje em dia. Antigamente poderia até ser. E Hoje em dia tem muita informação, né? o extra-campo, mas hoje em dia, talvez a mínima coisa do extra-campo você está sabendo também. Hoje em dia todo mundo está filmando todo mundo grava todo mundo. Não tem jeito, o cara coloca o dedo mínimo, o dedo do cara dentro da área, não vê, mostra o detalhe. Tá certo. Gente, um gostoso papo aqui com Estélio e eu ainda não consegui aprender o sobrenome. Estélio Antônio de Matos Metzger. Metzger. Estélio Metzger. Segundo Fernando Moreno, um piadista. É legal. Gente, conversa boa, né? Para a gente aprender um pouco mais do futebol, da gente aprender ali o que acontece no meio do futebol. Célio, muito obrigado pela sua presença. Deus continue lhe abençoando. Eu que agradeço a você pela oportunidade. Me coloco à sua disposição qualquer dia, qualquer hora. Vai ter outra, vai ter sim. A gente vem aqui e pode ter certeza que virei sempre com prazer. Muito obrigado. Falar principalmente do nosso paulista, né? Muito obrigado. Vamos esperar agora, começa a Copa Paulista, né? E vamos esperar, o Paulista vai estar participando, o nosso técnico Vinícius Munhoz permaneceu. Então o trabalho vai ser continuado, né? Vamos esperar. E focar, né? Eu vou até estender um pouquinho aqui. Pode ficar à vontade, a casa é sua. Focar no time principal, né? Sim. O time principal é a base de tudo, o time principal é o que motiva a cidade. Tem que ter a base, mas a base tem que ter um espelho, a base tem que ter uma motivação, criar no garoto uma motivação para jogar no time principal. Porque às vezes o jogador até é excelente jogador e por mostrar muita qualidade na base e não ter um time profissional condizente, você acaba vendendo a qualidade por preço de banana, porque está saindo da base. Sim. Eu passo que se você tiver a base, tiver o time principal bem montado, dando retorno, você pode ter certeza que o lucro vai ser muito maior. É isso aí. Está entendendo? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí pela audiência. Fiquem com Deus e até a próxima.